Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos entrar num item maravilhoso do livro terceiro, capítulo 11º, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O item é Caridade e Amor pelo Próximo. Caridade e Amor pelo Próximo. E vamos estudar as questões 886 e 887. 886, que eu acho que todos nós já conhecemos, vocês que assistem o vídeo, já falei aqui trocentas vezes, né? Que é o BIP, é a pergunta sobre a caridade, que é fabulosa, 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 fabulosa. Estudo agradabilíssimo que nós vamos fazer aqui, porque ele é incentivador, é, é a forma técnica de colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. É um espetáculo, é um espetáculo. Então já sugiro a você, se puder, compartilha, comenta, curte, né, dá o joinha, porque pode chegar nas mãos de alguém, né, que vai gostar dessa lição, né, sobre caridade e amor pelo próximo. É muito bacana, muito bacana. Vamos lá, vamos estudar. 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Como Jesus entendia a caridade? Qual é o verdadeiro sentido da caridade? É um BIP. Imagina aqui um B, imagina aqui um I, imagina aqui um P. BIP. Agora vamos esmiuçar o que é B do que, I do que e P do que. Vamos lá? B de benevolência para com todos. B de benevolência para com todos. I, indulgência para as imperfeições alheias dos outros. I, indulgência para com as imperfeições alheias. P, perdão das ofensas. P, perdão das ofensas. O BIP que deve soar na nossa cabeça é o que Jesus entendia como caridade. É como Jesus entende como caridade. É como Jesus quer que nós entendamos como caridade. É como Jesus quer que nós coloquemos em prática a caridade. O que é caridade? Como Jesus entendia a caridade? BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. BIP. Explicação de Kardec. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que pudermos e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações que temos com nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores a nós. A caridade nos manda ser indulgentes, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica com muita frequência. Quando uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela imensa consideração e é tratada com infinitos obséquios. Se é uma pessoa pobre, é como se não fosse preciso preocupar-se com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua situação, maior deve ser o cuidado de não lhe aumentar a infelicidade pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar a visão que o inferior tem de si mesmo, diminuindo a distância entre eles. Tem uma passagem muito linda no Evangelho que fala de uma senhora que se vestia, uma senhora muito rica, que se vestia de uma maneira muito simples e saía na carruagem ajudando as pessoas, e essa maneira muito simples que ela se vestia era para não ofender o outro que passa por uma situação complicada, que passa por uma situação difícil, ferir o outro com a sua nobreza. Quantos de nós vamos entregar cestas básicas num chiquê que fere a outra pessoa só de chegarmos perto? Daí a necessidade de um centro espírita, daí a necessidade de um local em que as pessoas vão lá buscar, porque aí são todos iguais. Sem ostentação,
benevolência para com todos, eu tenho que fazer o bem para todo mundo. Indulgência para com as imperfeições do outro, não é para as imperfeições minhas como nós somos indulgentes. Nós somos indulgentes. Não, mas qualquer um no meu lugar faria isso, hein? Não, mas você tem que entender. Está sendo indulgente com você. Por que a gente não é indulgente assim com a outra pessoa? A gente às vezes procura culpar a vítima por alguma situação que ela passou, achando que isso é indulgência para com o infrator. Não é, não. Indulgência, quando a gente vê um crime sendo cometido, é não querermos vingança contra aquela pessoa e buscarmos a justiça dos homens e depois ele se entenda com Deus. Que eu não sou a palmatória do mundo, eu não sou o cara escolhido por Deus para apontar o dedo e ficar punindo os outros. Não existe isso. Não existe isso. Nós estudamos. Ontem e anteontem nós estudamos sobre o direito de propriedade, o roubo. Antes disso nós estudamos a justiça e direitos naturais. A lei está aí para isso. E o nosso senso de justiça é que tem que mudar. Então, se nós vimos um pedófilo atacando uma criança, a minha indulgência para com ele não é desculpar o seu comportamento porque talvez ele tenha tido uma infância que foi abusado também, etc, etc. Quantos foram abusados na infância e não são pedófilos? Ele tem um problema. Eu tenho que ser indulgente com ele, não querendo me vingar, fazer justiça com as próprias mãos, mas colocá-lo na cadeia, porque ele cometeu um crime e precisa responder por isso, começar a responder por isso na terra, e depois se acerta com Deus, é problema dele. Isso é ser indulgente. Quando fala indulgência com as imperfeições dos outros, é aquilo que fazem comigo. Aquilo que fazem para mim, eu tenho que ser indulgente, por quê? Primeiro, porque eu preciso de indulgência das coisas que eu faço. Se isso não bastasse, só aconteceu comigo porque eu tenho débitos passados, senão não acontece comigo. Se eu não tiver um débito no passado, não acontece comigo. Simples assim. Se aconteceu comigo é porque eu tenho um débito ali que tá pegando e precisa ser saldado. Essa é a indulgência. Ele infringiu a lei divina e natural, ele que se vire com isso. Vou denunciá-lo às autoridades para que ele seja preso, para que ele responda pelo crime. Vou processá-lo, enfim, fazer o que tem que fazer. Mas não vou me vingar. Vou entender que a inferioridade dele, que eu já estive lá, por isso estou colhendo hoje, ele está plantando, eu estou colhendo. Então há uma diferença entre nós dois, eu já estou aqui, ele está aqui ainda plantando, eu já estou aqui colhendo, certo? Isso é indulgência. Quando a gente pega o crime do outro, de alguém para com alguém, que é longe de mim, e eu tomo um partido, eu não estou sendo indulgente, eu estou sendo tendencioso e, via de regra, culpando a vítima. É muito comum as pessoas que são machistas e que ainda não sabem que são machistas nem aceitarem, por exemplo, a lei do feminicídio, que é uma lei absolutamente oportuna e necessária para tipificar esse tipo de crime. Quando nós estamos gravando esse vídeo aqui, uma apresentadora de TV muito bonita denunciou o marido por agressões. E agora nas redes sociais pululam vídeos e mais vídeos e mais vídeos dele sendo extremamente rude com ela e maltratando-a psicologicamente em vídeos. Imagina como não era dentro de casa. Então, o crime de feminicídio precisa sim ser regulamentado e nenhum de nós estamos, nenhuma mulher está isenta de sofrer essa violência doméstica, quer seja ela física, psicológica, mental, enfim. Então, precisa.
quando eu começo a achar desculpa para ele no sentido, mas também, né, ela é uma mulher bonita, ela é uma mulher rica, deve ser difícil para ele. Há o machismo dentro de você defendendo. Isso é defeito, não é ser indulgente não, bem. Porque você não tem nada a ver com a vida do outro. Tomou uma grande proporção porque ela é apresentadora de TV, é muito bonita, muito conhecida no, no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo, ela é muito conhecida. Então toma grandes proporções. Mas eu não leio esse tipo de matéria e não li, mas os comentários eu sempre vou ver para entender o comportamento humano para nós estudarmos aqui. E nos comentários tinham: ah, mas também é difícil para ele, né? Então justifica. Então você é machista, misógino também, como ele. Trate-se. Porque você pode não fazer isso com a sua esposa, com a sua namorada, mas você tem isso dentro de você. Isso não é ser indulgente. Então vamos lá. Benevolência, que é caridade? Benevolência para com todos. Eu faço o bem para as pessoas. Indulgência para com as imperfeições dos outros, quando eles me atingem, principalmente. Porque quando é em terceiros, nós ainda temos uma certa dificuldade para agir. Então não se importa com a vida do outro. O problema nosso é problema nosso, o problema dos outros é problema dos outros. Indulgência para com as imperfeições dos outros quando acontece comigo, principalmente. E perdão das ofensas, comigo. Isso é caridade. Como entende Jesus a caridade? Como nós devemos praticar a caridade? 887. Jesus também disse: amai inclusive aos vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Kardec está dizendo aqui: Jesus falou para amar os inimigos. Mas pera lá, o coração bate diferente, que negócio é esse? Não dá para amar os inimigos. Aí vem a resposta. Sem dúvida não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Aos inimigos... Desculpa. Sem dúvida não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não é isso que a frase de Jesus quer dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e retribuir-lhes o mal com o bem. Com isso, tornamo-nos superiores aos inimigos. Com a vingança, colocamo-nos abaixo deles. Amar os inimigos está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12 e no capítulo 17. Nos dois isso é tratado. Amai os vossos inimigos, ponto e vírgula. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Os nossos inimigos estão aqui, resumidos. Eu não tenho que estender benevolentemente o pescoço ao inimigo, porque o coração bate diferente. A explicação no capítulo 12 e no capítulo 17, nós vamos ver os espíritos colocando exatamente isso. O nosso coração bate diferente na presença do inimigo. Então não dá para ter ternura, mas dá para amar. Como que dá para amar? Qual é o primeiro passo do amor? Gentileza. Eu posso ser gentil com o inimigo. Não estender benevolentemente o pescoço para ele, mas posso agir com gentileza com ele. O primeiro passo do amor é a gentileza. O primeiro passo do perdão é não vingar-se, não revidar. Opa. E o primeiro passo da caridade qual é? Cortesia. Como que eu vou ser bom com os outros? Vou ser cortês, vou ser gentil. Começa assim. Como que eu vou ser indulgente com as imperfeições do outro? Vou ser gentil, apesar de estar recebendo uma coisa ruim. Perdão das ofensas. Como que eu vou fazer isso? Dando o primeiro passo. Não se vinga. Não revida. Até porque nós somos espíritas, nós sabemos que aquilo que acontece comigo, seja o que for que acontece comigo, de bom ou de ruim, a responsabilidade é unicamente minha. Única e exclusivamente minha. Eu plantei e tenho que colher.
Se não tiver no meu planejamento encarnatório morte abrupta, se não tiver no meu planejamento encarnatório que se alguém fracassar na prova eu posso ser assassinado e ter a minha vida interrompida, se não tiver isso, vão descarregar um revólver em cima de mim e não vai pegar em um órgão vital e eu não vou desencarnar. Certo? Agora, se tiver no meu planejamento encarnatório, vai acontecer. Mas se está no meu planejamento encarnatório, a culpa é minha, né? Porque eu plantei e coloquei ali no planejamento encarnatório que poderia pagar agora essa parcela que ficou em aberto da vida anterior, quando eu cometi esse erro. Então a culpa é de quem? É minha. E o sujeito que fez o que fez comigo, plantou e vai ter que colher, porque ele infringiu a lei divina ou natural. Tem nada a ver comigo. Eu sigo minha vida. Tanto que se ele mata o meu corpo, eu desencarno e falo assim, idiota, deixa ele para lá. Deixa eu seguir minha vida aqui que eu tenho muita coisa para fazer. E sigo adiante e não dou bola para ele, ele vai continuar devendo da mesma forma. E vai ter que quitar da mesma forma, não mudou nada. Só que eu continuei minha linha, continuei minha vida. Talvez vai demorar uma pancada de tempo para que a gente se encontre. E olha lá se a gente vai se encontrar ainda. Certo? Porque se ele demorar para se arrepender e tudo mais, ele vai ser exilado da terra e eu perdoei, estou de boa aqui, quitei minha dívida, estou em ordem, fico na terra e ele vai ser deportado para outro planeta de provas e expiações, e aí? A gente vai se ver, sabe Deus quando. Certo? Mas ele continua devendo. Para mim, não, para a lei divina e natural. Como eu devia para a lei divina e natural. Então, quando acontece alguma coisa comigo, não quer dizer necessariamente que aquela pessoa que fez, eu devia para ela, como erroneamente nós que estudamos o Espiritismo superficialmente achamos. Quando nós que estudamos o Espiritismo profundamente já entendemos que eu infringi a lei divina e natural. E que alguém fracassou na prova e eu, então, une o útil ao agradável, eu passo por aquela situação. Às vezes até sem nem ter nada a ver com aquela pessoa. No livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, do seu Caibar Schutter, pela psicografia do seu Abel Glasser, o Eustáquio mata o corpo de um espírito 2 vezes, em 2 encarnações diferentes. Na segunda, o espírito vai ter a satisfação com ele. Falou, para aí, de novo, cara. Você matou meu corpo? Espera lá que eu te fiz, nem te conheço. E não conhecia mesmo, mas tinha no planejamento encarnatório que se alguém fracassasse na prova, o Eustáquio fracassou na prova, essa mulher poderia ter o corpo assassinado, porque tinha esse débito de outras encarnações. Aí até ela entender demora um tempo, mas ela entendeu. Percebe? É isso. Amanhã a gente vai finalizar o item caridade e amor pelo próximo com uma resposta brilhante à questão 888 e 888A de São Vicente de Paulo. Fenomenal. Mas isso só amanhã. Beijo pra você que fica. Tchau.